Olá pessoal, aqui é Yannick Ligaia e eu estou aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando basicamente sobre dois assuntos. Eu vou estar falando a respeito do paradoxo da felicidade feminina e também um pouco a respeito dos Red Pills camaleão. São nada mais que os antigos PUAs e pessoal da Real que se tem passado por MGTOW e Red Pill para estar continuando o tipo de coisa que eles faziam no passado, só que com uma nova roupagem. Então, eu vou estar lendo um artigo aqui do site Canal Buffalo, que ainda é do arsenal de artigos que eu compartilho junto com o Corujo. E esse assunto aqui foi um assunto que chamou minha atenção um pouco para estar conversando com vocês. Então, iniciando aqui, pessoal, algum tempo atrás, num artigo que demonstrava que feministas têm um entendimento equivocado sobre o que realmente excita as mulheres, uma pessoa chamada Hertz linkou um artigo de 2019 do New York Times sobre a sexualidade feminina. Esse artigo ele continha em torno de 9 páginas e era um artigo surpreendentemente franco e revelador. Algumas das descobertas mais curiosas incluem a natureza nebulosa do desejo feminino, que é muito menos específico do que o masculino. Homens e mulheres foram colocados em situações nesse estudo citado no artigo que testavam a sua excitação, e os resultados apontavam que a mulher responde sexualmente para coisas e circunstâncias muito mais diversas que os homens, incluindo alguns resultados que poderiam sugerir a que a bestialidade e o homossexualismo, por exemplo, são muito mais comuns na excitação da mulher do que no homem. Entretanto, alguns podem ver isso como uma evidência da depravação feminina, né? O que não deixa de ser uma verdade do meu ponto de vista. E no que, enfim, um dos pesquisadores entrevistados no artigo veio com uma teoria muito melhor. A partir desse estudo surgiu uma teoria muito melhor sobre o que realmente move o desejo feminino. Então uma pessoa chamada Marta Miana, uma professora de psiquiatria da UNLV, concluiu que o desejo feminino, preste bem atenção, é uma mulher que está constatando isso aqui, concluiu que o desejo feminino é na sua essência narcisista. Mulheres se excitam com a ideia de serem desejadas. Eu acho que isso aqui já não era muito mistério para muitas pessoas, né? Então, algum tempo atrás, essa Marta Mena levantou uma conclusão sobre o amor, né? E sugere que o amor que a mulher sente por um homem é baseado em como o apego que ela tem por ele melhora sua excitação, mas sobre as origens do erotismo feminino, né? Acredita essa doutora Miana esteja mais correta no ponto de vista dela, nessa questão de apego no homem, assim, mas mais pelo sentimento de narcisismo. Entretanto, uma síntese dessas ideias provavelmente explica muito do processo da sedução, né, na cabeça da mulher, e também pode nos dar uma pista do porquê as mulheres relatam estarem mais felizes neste mundo dominado por um viés feminista. Então eu vou estar lendo um trecho do artigo aqui. A noção que é aceita normalmente para as mulheres no relacionamento com o parceiro é que é mais intimamente ligado a ela pode levar a uma melhor qualidade de vida sexual, segundo essa Miana. É na maioria das vezes equivocado. Realmente ela diz que o desejo da mulher não é relacional, mas narcisista. É dominado por anseios de amor próprio, pelo desejo a mulher tem o desejo de ser o objeto da admiração erótica e de ser alvo de desejo sexual. Isso causa desejo sexual nas mulheres. Ainda sobre o assunto do narcisismo, ela comentou sobre uma pesquisa que indica que, em comparação aos homens, as fantasias eróticas femininas são muito mais ligadas a elas receberem prazer do que as mulheres proporcionar prazer. Quando o assunto é desejo, a doutora diz, as mulheres são muito menos relacionais do que os homens.
A mesma doutora Meana usa uma cena simbólica para exemplificar o desejo feminino. Uma mulher imprensada a uma parede de um beco sendo violada, aqui na visão de Meana, temos um emblema da excitação feminina. O esfrufrador está tão focado em seu desejo por esta mulher que ela não consegue se conter. Ele, no caso, transgrediu as normas sociais para poder atacar. E ela, se sentindo como o único objeto de desejos do esfrufrador, pode ter o sentimento de ficar chocada com a sua própria carga reativa e a mulher se rende. A Meana até se desculpa pela visão dela antifeminista e regressiva da cena. A questão é, a razão que o status de um homem é tão importante para o erotismo feminino, se essa Meana estiver correta, é que temos um homem de alto status focado nos atrativos sexuais dela. Se é o tipo de homem que pode conquistar a mulher que ele quiser, então a mulher que ele escolhe provavelmente é desejada por um número grande de homens. Essa atenção alimenta suas fantasias narcisistas. Desculpa, pessoal. Essa atenção alimenta suas fantasias narcisistas, assim despertando os desejos eróticos da mulher que é alvo desse desejo. É uma resposta simples e elegante para a questão do que realmente excita as mulheres. Se explica a popularidade dos contos de fadas e fixação femininas em concursos de beleza de modelos. Esta é a base primitiva da hipergamia. Mesmo a contradição intrigante das fantasias femininas de esfrufro fazem sentido como quando vistas a esta luz. Por exemplo, o esfrufrador destas fantasias, tipicamente na mente delas, é um cara bonitão ou algum cara de alto status social. Imaginando elas mesmas como um objeto de atenção e desejo, é altamente erótico para elas pensar dessa forma. E quanto mais alto o status do homem que a deseja, mais isto se confirma. Dado este desejo primitivo, fica fácil entender por que as mulheres procuram situações que as coloquem em contatos com homens de alto status. Provavelmente isso explica as massas de mulheres jovens que vão, por exemplo, nos Estados Unidos em massa para Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Lugar que não é conhecido por ter gente bonita. Basicamente o que um seriado americano chamado Mad Men mostra que faz sentido. Qual mulher não adoraria estar cercada por executivos de alto poder? Então, se criarmos uma sociedade que aumenta o status feminino às custas dos homens ao redor dela, as mulheres terão poucas chances de satisfazer suas necessidades eróticas. A atmosfera da igualdade ou igualitarismo terá um efeito negativo sobre o libido da mulher e as trará baixa satisfação sexual. E isto se traduz em menor felicidade, pensando pelo lado delas agora. E é exatamente isso que estamos tendo, especialmente no mundo hoje, na área global anglo-saxônica. As americanas, por exemplo, desde a década de 1970, reclamam cada vez mais de serem infelizes, justo quando o feminismo começou a impor a igualdade e a sociedade começou a acomodar as mulheres em posições de poder e no mercado de trabalho. Um estudo feito em 2009 pela Universidade da Pensilvânia relata que a felicidade feminina, que era superior à dos homens antes dos anos 70, declinou-se gradualmente até hoje, ao ponto de que homens, na média, estariam mais felizes que as próprias mulheres e as mulheres hoje muito mais infelizes do que antes. Então, em muitos graus, o progresso feminino nas décadas recentes foi extraordinário. A diferença entre os sexos está muito menor. Os níveis educacionais cresceram e até ultrapassando os dos homens. Elas ganharam níveis inacreditáveis de controle sobre a própria fertilidade delas, entre aspas, mas mesmo assim elas ainda fazem muita cagada. Então, as mudanças tecnológicas na forma também de novos eletrodomésticos libertou elas do serviço doméstico, resumindo as liberdades femininas tanto nas esferas familiares e profissionais, elas foram expandidas. Então, uma pessoa chamada Francine Blau teve informação de um estudo sobre mudanças objetivas no bem-estar da mulher.
a partir da década de 1970 e demonstrou que as mulheres tiveram enormes ganhos. A produtividade feminina melhorou e o salário das mulheres cresceu em praticamente todas as classes, tirando as das classes mais baixas, e relativamente o salário das talheres vem crescido mais do que para os homens em todas as raças e níveis educacionais. E ainda, a participação da mulher na força de trabalho cresceu a níveis históricos, tanto em níveis absolutos e relativos quanto comparado aos homens. E isso foi citado por Blau e Lawrence McCain em 2007. Pessoal, essa questão do artigo que eu tô lendo, eu vou estar deixando o link para vocês nos comentários, tá? Então, voltando aqui, citando as melhorias na produtividade feminina, etc., que elas ganharam ao participar mais da sociedade, mostrou que, por sua vez, melhores ganhos salariais para as mulheres melhoraram seu poder de barganha em casa, por ter dado a elas mais oportunidades fora do casamento. Dado as mudanças de direito e do poder de barganha do homem para a mulher ocorrido nos últimos 40 anos, mantendo todo o resto igual, era de se esperar ver uma mudança nos níveis de felicidade em favor das mulheres. Mas nesse estudo foi documentado que a sensação de bem-estar subjetivo das mulheres diminuiu muito, tanto absolutamente quanto relativamente em comparação aos homens hoje. Enquanto o aumento das oportunidades para as mulheres foram estudados detalhadamente, o declínio da sensação de bem-estar subjetiva das mulheres foi praticamente ignorada. A única exceção dada ao estudo apresentado, que estudou as tendências nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Foi notado que enquanto as mulheres reportavam estarem mais felizes que os homens no período em que elas no período que eles examinaram, né, no estudo, a tendência nas mulheres nos Estados Unidos foi negativa durante todo o período, ou seja, eles começaram o estudo, estavam uma tendência positiva à felicidade das mulheres, e durante os anos que eles foram continuando a pesquisa, os feedbacks negativos aumentaram muito, ou seja, o declínio da felicidade da mulher foi diminuindo muito de 2004 até ali por volta de 2007, 2010, ali, onde eles terminaram o estudo. Então, foi constatado nesse estudo que a felicidade feminina caiu tanto absolutamente quanto relativamente em comparação ao homem no geral, de tal forma que as mulheres relatam não serem mais felizes do que os homens e, em muitos casos, relatam que a felicidade está abaixo dos homens, ou seja, elas ainda estão satisfeitas por terem as mesmas responsabilidades dos homens, porque elas querem, no caso, ter só as liberdades, mas sem o revés, né, da responsabilidade. Isso todos nós sabemos, né? Então, além disso, isso foi uma mudança que ocorreu praticamente por causa da industrialização do mundo, ou a partir ali da era industrial. O estudo que citou isso é muito detalhista, mas os autores nunca chegam a uma conclusão plausível sobre o porquê do declínio da felicidade feminina, mas admitem que o movimento feminista pode ter contribuído para a diminuição da felicidade da mulher. Então, finalmente, as mudanças trazidas pelo movimento feminista podem ter influenciado na queda dos níveis de felicidade feminina. As maiores chances de serem bem-sucedidas em inúmeras áreas podem ter levado as mulheres a perceberem que a vida tal pode levá-las a inúmeras frustrações quais elas não tinham enquanto não estavam no mercado de trabalho, estavam só sendo auxiliadoras dos lares, como era mais ou menos há um século atrás. Então, similarmente, mulheres podem comparar mais suas vidas hoje entre mais pessoas, inclusive comparar as vidas delas com os próprios homens, e notarem que as suas vidas provavelmente não serão tão bem sucedidas quanto a dos outros. Ou as mulheres simplesmente perceberam que a complexidade e a maior pressão da vida moderna tem como custo a felicidade, porque quem quer se prover vai ter que se privar de algumas coisas, entendeu? Não é como ser provida, é diferente. Tanto que hoje você começa a ver muitas mulheres arrependidas começando a voltar ao movimento hoje, como a gente conhecemos pelo conservadorismo, né? As mulheres que viram que o feminismo deu errado e tentam correr para trás de volta, querendo mudar as coisas, mas sendo que hoje
mesmo que se elas decidam mudar de ideia para não quererem mais se prover a si mesmas e formar uma família, as leis, as cotas de emprego para elas, todas essas coisas ainda vão estar lá, entendeu? E as leis, logicamente, para comer o cu do otário que cai numa piada dessa. Então, podemos notar que uma das características da sensação subjetiva de bem-estar é ser subjetiva, no caso das mulheres, observando que condições objetivas como saúde, conforto ou riqueza são notavelmente ausentes, e enquanto influenciam a sensação subjetiva de bem-estar, elas não são vistas como inerentes. Esse aspecto da sensação subjetiva faz com que o entendimento do que realmente é por trás do declínio da felicidade feminina seja um desafio, né? Ainda que decifrar o paradoxo como fizeram no estudo pode ser a chave para entender a melhor sensação subjetiva de bem-estar. Então, talvez podemos fazer um favor aos próprios autores desses estudos. Esses estudos foram feitos há mais ou menos 15 anos atrás, decifrando esse paradoxo. Então, posso citar que o triunfo feminista privou as mulheres do elemento essencial à sua vida sexual. Por ter aumentado o status da mulher e enfatizando a igualdade ou igualitarismo, o feminismo fez o equivalente no psicológico da mulher a uma clitoridectomia, que seria o quê? Como se tivesse feito uma cirurgia que cortasse o clitóris no físico da mulher. O igualitarismo na mente da mulher é como se fosse um mecanismo para capar a sexualidade de desejo da mulher, entendeu? Porque a mulher, ela funciona através da hipergamia e do narcisismo. Ao invés de objetos de desejo e paixão, hoje em dia as mulheres, elas se tornaram competidoras contra nós, entendeu? Rivais ou até colegas de trabalho. Então, o seu capital sexual caiu abruptamente. Os homens ao redor delas não são mais homens fortes e dominantes, mas homens intimidados, sojados, vacilantes e tímidos. As chances de uma mulher se sentir como uma mulher foram radicalmente reduzidas. As suas necessidades hipergâmicas foram deixadas de lado por seus maridos e namorais, justamente por serem iguais a elas. Então, consegue compreender ainda qualquer dúvida do porquê as mulheres são tão infelizes hoje, cheias dos gatos e assíduas consumidoras de tarjas pretas? Por todos os problemas que o feminismo causa aos homens ao passar das décadas, parece que ele também foi a fonte de um número significativo de miséria para as mulheres. E é por isso que o feminismo está destinado a falhar, tanto nos corações das mulheres, e as mulheres realmente não desejam o que o feminismo tem, apesar do discurso ser um discurso muito sedutor e justiceiro. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei até o momento, certa vez o Raccoon já citou isso num vídeo parecido com esse artigo aqui. Então agora a opinião pessoal aqui do Yanni. A gente pode constatar que a mulher, quanto à sua natureza da hipergamia, quando foi introduzido na sociedade o social desequilíbrio, que eu chamo, é assim que eu vejo e falo do igualitarismo forçado democrático, o parâmetro do radar da hipergamia da mulher sobe naturalmente com o igualitarismo. Onde, se ela não está mais uma sociedade de homens realmente masculinos, onde lhes é empurrada tanto para elas e para os homens comuns que ser homem é errado, ser másculo é uma agressão, em meio de homens frágeis, afeminados, sojados, não dominantes, pois os que tentam ser dominantes na natureza que nós somos no masculino, provavelmente quem agir de forma natural dominante acabarão presos por algum tipo de violência psicológica, como já existe lei aprovada aqui no Bananil, porque as mulheres não aceitam mais esse tipo de comportamento. As mulheres também se encontram conosco, né, num tempo moderno de sociedade, onde elas têm que buscar prover a elas mesmas também. Lhes é cobrado isso também hoje, mesmo que a maioria delas não goste e prefira ter provisão
Muitas hoje não conseguem relacionamento feliz devido ao comportamento moldado dos homens pelo progressismo marxista, assim como a reprogramação mental feminina do feminismo e a falácia da igualdade e da democracia. Sendo elas seres que sentem desejo sexual através do narcisismo, como citado no artigo e nos estudos que eu complementei com vocês, você verá como vemos uma massa de mulheres sempre felizes hoje cada vez maior, se tornando-se desde mais jovem, mais infeliz e querendo mais exigências em detrimento dos homens, sempre enganadas a não compreender suas psiques próprias e a sua própria natureza feminina. Elas não se entendem, não entendem como elas são. Junto disso, a questão que, quando os homens estavam quase unicamente no mercado de trabalho, as faixas salariais eram diferentes pela lei natural do mercado. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês também, como que isso é uma coisa que afeta a hipergamia. Raciocina aqui comigo. Se o Brasil hoje tem, por exemplo, um número aleatório aqui, ó, 200 milhões de habitantes. 50% desses habitantes sejam mulheres, ou seja, 100 milhões são mulheres. Então, num cenário de um século atrás, com esse mesmo número que eu citei, 200 milhões, sendo que metade são mulheres. Imagine que somente um homem na família com seu salário, há 100 anos atrás, na época, num cenário em que somente os homens basicamente estavam majoritariamente no mercado de trabalho, cumprindo o seu papel natural masculino de provedor, e as mulheres o papel natural de auxiliadoras, mães e esposas mais focadas no suporte ao lar e à família, eram então 100 milhões de homens no país, certo? Então considere todos esses homens empregados numa situação de quase pleno emprego. Então acontece um cenário desse. Teoricamente, ali haveria um equilíbrio sensato que estavam todos lidando com a hipergamia feminina. Então você imagina que do dia para a noite, com a aprovação de uma lei de direito a voto universal, que inclui as mulheres, como aconteceu no século passado, as mulheres começam a ter o direito de fazer o que quiser, inclusive a trabalhar. Então você imagina que 50% dos habitantes do país têm agora a oportunidade de abandonar os seus lares, no caso das mulheres. Ou seja, você colocou do nada no mercado de trabalho mais 100 milhões de habitantes para concorrer no mercado de trabalho. Isso aqui é um exemplo muito simples para vocês conseguem entender. Então aqueles 50% de pessoas a mais no mercado de trabalho num soco só, por exemplo. Bom, quem entende de lei de oferta e demanda já entendeu o que quis dizer. Se ela e os homens dividindo a competição no mercado de trabalho, então imagine os salários caindo pela metade por causa da alta oferta de mão de obra. Isso gera homens com menores poderes aquisitivos e as mulheres se igualando de início nessa nova mediocridade de novos salários defasados, aumentando a taxa de desemprego. Então você consegue ver que ali a mulher se iguala já, e a hipergamia ali da mulher vai fazer ela sempre querer quem está em cima, naturalmente. Então aí você já colocou um desequilíbrio, vamos dizer assim, da natureza humana ali nos relacionamentos. Então, nessa maior competição por emprego, além dos próprios homens entre si, também as mulheres, pela natureza da hipergamia delas, que sempre buscam, como eu disse, os homens acima, elas vão estar pegando as vagas juntos dos homens, vagas de trabalho, e hoje em dia coloca aí cotas para as mesmas, até mesmo sem meritocracia nenhuma, mas lógico, mas somente em cargos de ar-condicionado, claro. Com elas estando acima de grande parte dos homens que são hoje desempregados, eu acho que, se não me engano, pelo que eu ouvi ontem na matéria, a taxa de desemprego do Brasil está em torno de 11,8%. E então, assim, os homens empurrando eles para baixo, ainda também pela força das leis de emprego, qual sempre vai colocar a mulher de forma anti-meritocrática acima. Qual é a chance que você vê de tudo isso, algo antinatural, funcionar e realmente dar certo? A hipergamia, gente, é algo natural da mulher. Mesmo as mulheres homossexuais e as big shoes
elas mesmas tratam na hipergamia delas mesmas. Mesmo as que pagam de machinhos, mesmo querendo pagar, por exemplo, de dominantes, elas também tomam paulada na nuca que nem os outros caras. Por causa da atração narcisa que as talheres têm por cadeia de poder, de sentir atração pelo o tipo de pessoa que tenha mais poder aquisitivo ou de poder influência superior. Ou seja, é um jogo de completo desequilíbrio mental, emocional, usando a mulher contra ela mesma para desestabilizar a sociedade pelo mental delas, através disso delas atingir os homens. Então, estando numa sociedade totalmente desequilibrada, infeliz e totalmente separada, quase que hoje em dia já por um apartheid de gêneros, obviamente que o povo desunido facilita, por exemplo, planos de governos dominantes. Uma sociedade de mulheres depressivas e fragilizadas acaba, por tabela, desestabilizando também os homens, que há anos já têm tendo a masculinidade atacada e banida. Então você assim culmina em destruir toda a força de vontade no geral da sociedade humana como consequência. As mulheres, negando seu mecanismo de maternidade, seu natural desejo narciso e pergâmico contra elas mesmas, através desse mecanismo antinatural do igualitarismo, sem elas mesmas entenderem como elas são e por que sentem o que sentem, empurram sobre elas desculpa, pessoal. Tendo empurrado sobre elas também aí as ideologias que elas aceitam, porque mulher é um ser progressista pela natureza pergâmica. Você coloca as mulheres em parafuso mental, onde a solução para o curso natural humano e natural delas é o que é pregado a elas e aos homens como machismo, sexismo, etc. Ou seja, o que eu quero dizer é que pintam o que é o modus operandi das relações humanas, o que é o normal das relações humanas que já era no passado, hoje é pintado como o errado. E é óbvio que o que é antinatural e antibiológico gera um desequilíbrio, e isso só nos mostra que estamos no início do fim do colapso social, que algum governo maior ou plano de poder arquiteta, com certeza, do meu ponto de vista, para um objetivo que com certeza não é um objetivo que é para favorecer o povo no geral, principalmente o povo lúcido. Então, pessoal, sabemos até aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo agora, falando, vocês me ouvindo, que a matrix do relacionamento, a matrix familiar, a matrix religiosa e principalmente o romantismo são copings muito fortes, criados para que blindem a realidade de como as coisas funcionam. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje com esse artigo justamente para que vocês entendam que não há como entender as talheres, pois elas mesmas não se entendem, são mutáveis. São egomaníacas, narcisas, não querem ouvir hoje, principalmente hoje, mais nenhum homem. Pois é a pergamia que as move quando elas estão intoxicadas com progressismo, igualitarismo e feminismo, não só pelo feminismo, como o Dom Sandro diz, não existe chance de você, homem, fazer alguma coisa para seguir com família e sonhos desse tipo nessa sociedade. Sabendo das leis, da natureza da mulher hipergâmica, da natureza sexual profunda narcisa da mesma, como comentei aqui hoje, são mecanismos padrões das fêmeas humanas. Assim como nós homens possuímos o nosso, como por exemplo, mecanismo padrão do libido alto, agressividade e dominância, qual também é usado contra nós pelo sistema para nos manter iludidos e presos nos nossos egos, repare que também a mulher anda tendo inconscientemente desejo sexual movido pelo narcisismo. Isso significa que ela é movida exclusivamente pelo ego e pela emoção, sabendo que são basicamente seres antilógicos. Você precisa guardar isso na sua cabeça, pequeno gafanhoto, e não esquecer mais. Elas amam que as amem, não amam outras pessoas como amam a elas mesmas sempre. Assim sendo, como sempre digo, não importa se é uma mãe, se é a sua namorada, irmã, tia, etc. Esse é o software padrão das colheres, seja quais forem. Então, pessoal, após citar isso, eu venho dizer para vocês. Gente, não caiam nesses papos de exceções.
eu digo e vou repetir de novo, exceção é o argumento do burro. Conteúdos que fazem aquele teatro pirotécnico, seja um homem com atitude alfafa. Não fiquem atrás dessas coisas, cara. Não fiquem, de ouvido, dando orelha pra podcasts com feministins, mulheres coaches e conteúdos de caçar exceções. Se você sabe como talheres funcionam, como as leis são, mate esse espírito de beta que foi criado dentro de você, cara. Desde que nós homens começamos a ter influência feminina intensa, posso dizer ali, desde o início da era industrial, onde as crianças começaram a ser doutrinadas por escolas públicas, os pais se tornando mais ausentes, pois os negócios familiares foram diminuindo e uma massa operária crescendo, e a sociedade produtora sofreu uma metamorfose e começou a se tornar uma sociedade de consumidores. Vejo que o exemplo masculino do pai e a masculinidade foi sendo afastado aos poucos, pois antes o vínculo com o pai e a família eram mais intensos e todo o viés natural de família e do equilíbrio foi sendo trocado. No caso, né, o que quase nada sobrava de viés da masculinidade da família naquela época, porque antigamente não era nada perfeito também, mas ainda existia um pouco de influência de moral da masculinidade, de um pouco de racionalismo. Tudo foi sabotado durante o último século para cá pelo progressismo marxista através da técnica do gramscismo. Então, cara, não fiquem presos nessas redomas de vidro, de canais de PUAs que, ao se verem deteriorados pelo passar do tempo, e a onda do Migtron, principalmente após ter chegado em 2018 aqui em Brasólia, em que aconteceu um monte de PUA e coach de nicho da galera da real, acabando fingindo ser Red Pill, para ainda continuar a vender curso e prender vocês nessa redoma, que agora não é mais uma redoma Blue Pill azul, mas tem sido aquela redoma roxa e vermelha que não sabe para onde vai, sabe? Um purple red, vendendo o que eu posso chamar aqui para vocês de um red placebo, ou seja, a red pill de farinha, tá ligado? Que não é nada mais que um monte de distração para pegar view, arrancar sua grana, em vez de ajudar você, homem, com algo amargo que você precisa engolir e seguir em frente após sarar feridas, após passar pelas fases de aceitações da realidade. Em vez disso, eles criam conteúdos de entretenimento e distração para manter você igual um idiota, preso nesse círculo de purple pills. São esses os homens camaleões, cara. As novas versões de PUAs e coaches da real. Só que hoje eles cooptaram o símbolo Migtron, cara. Entendeu? Por isso que eu tirei esse símbolo de tudo que eu estou envolvido. Porque, cara, foi cooptado, já era. Cara, não é mais a mesma coisa que era 4 anos atrás. São um pessoal vendendo o mesmo produto de PUA com uma embalagem diferente e discurso modificado. Começam muitas vezes um canal com coisas que fazem sentido, aí depois que farmam tudo e todos que eles querem, ali em torno de 10, 20k de pessoas, começam a vender camisa, fazer podcastzinho com colher, vender canequinha, vender curso de alfafa, e que, cara, vendem um curso que você não precisa, gastando grana que você não tem, para ensinar você a ser quem você não precisa, para impressionar quem não está nem aí para você. Cara, nessa questão, eu apoio totalmente o canal, principalmente do Caso Que É Gostoso 2.0 do Alita, que geralmente tira bastante sarro desse pessoal. Em todo vídeo que o Alita faz, ele fala sobre o brinde lá do Coça-Cu da Estrela, cara. Eu sempre... eu racho o bico, Alita, cara. Falando isso, Alita, um abraço pra você aí, cara. Eu tô do teu lado, viu, cara? Você tá muito certo em ter descolado desse pessoal aí, cara. Eu gosto muito do Alita porque ele também remete geralmente boas críticas aos próprias pessoas do meio masculino aqui do YouTube e das redes sociais. E é um cara muito sensato porque ele tentou, já explicou um pouco, a aconselhar os jovens, a molecada, a aprender sobre investimento. Bom, senhores, essa era a mensagem que eu queria deixar hoje.
o artigo citando o paradoxo da felicidade e sexualidade feminina e citar novamente, como citei no vídeo que fiz sobre os conteúdos bosta a respeito dos fake pills que vendem a Red Placebo, a Red Pill de farinha, para somente farmar grana pela ganância no YouTube. E não dirão o que você precisa ouvir, porque geralmente ninguém quer ouvir as pauladas, e ao descobrir a verdade, você para de movimentar muitos comércios que fazem você gastar grana por causa de colher e também absorver conteúdos que falam de colher. E isso os youtubers malandros, ex-PWAs principalmente, não gostam. Eles ficam se contorcendo de ódio com pessoas como o que eu falo e como o Alita fala. Porque eles são somente mais do mesmo, do padrão mamaco brasileiro. São pessoas que tem como diretriz da vida a lei de Gerson, querendo ganhar grana sem ter que trabalhar, obtendo o recurso através dos outros, exatamente como fazem, por exemplo, pastores de igreja, obtendo isso através de pessoas emocionalmente frustradas, frágeis e sem esperanças. Então, pessoal, eu expliquei do argumento do artigo da sexualidade feminina, como foi comprovado nos estudos e feita a teoria de como funciona o desejo sexual feminino, e que para mim faz muito sentido. E baseado em tudo isso, eu uso isso e disse que sobre o pessoal que vende a Red Pill de farinha. Cara, existe tanta evidência, cara, de como as coisas funcionam. Gente, parem de alimentar esperança onde não existe meios para que a fantasia prospere, cara. Façam bases sólidas na vida de vocês, nos seus objetivos, cara. Principalmente, tira talher da cabeça de vocês. Esse mundo aqui tem 45 mil quilômetros e cabe muito mais que 8 bilhões de pessoas, e você vai ficar a vida inteira correndo atrás de um buraco molhado cheirando a tilápia? Amigo, vamos todos aqui, os que ainda não são completamente lúcidos, tirar um pouco de tempo para refletir. Então, eu sou o Ian Kirigaya e desejo a vocês uma ótima vida.